Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o segundo filme de Premonição. Pra quem não viu, eu fiz a parte 1, que é do primeiro filme de Premonição, e agora eu vim contar pra vocês a parte 2. Lembrando que o Premonição 6 vai lançar dia 15 de maio, então eu vou contar pra vocês esse mês aqui toda a saga. Pra quem nunca assistiu os filmes e quer assistir o novo, ou então pra quem já assistiu, mas quer entender ou lembrar sobre os filmes, então eu vou fazer sobre os 5 filmes pra vocês. Bom, esse filme, ele se passa um ano depois da queda do voo 180, que é o do primeiro filme. Todo mundo que tava no voo, todos os sobreviventes, eles morreram, só ficou a Clear. Eu não sei se vocês lembram dela. Bom, a Clear, ela se internou em um manicômio pra ficar protegida da morte, já que como só sobrou ela obviamente era próxima da lista. A sala era toda acolchoada e não tinha nenhum objeto cortante, não tinha nada, justamente pra que a morte não conseguisse pegá-la. O filme começa com uma televisão que tá passando um programa, um jornal, onde estão falando sobre a queda do voo 180, que aquele dia tava fazendo um ano da queda do voo, e um especialista tava falando que era muito estranho que todos os sobreviventes do voo que saíram junto com o Alex, eles acabaram morrendo logo depois de maneiras trágicas e muito suspeitas. Então ele começa a dizer também do esquema da morte e que o Alex impediu o esquema da morte, então a morte foi atrás de cada um deles. A mesma coisa que o Alex, né, fica sabendo no primeiro filme. Essa televisão, ela tá ligada no quarto da Kimberly. A Kimberly, ela vai ser meio que o nosso Alex do segundo filme. Ela tá ali assistindo sobre o voo 180 enquanto ela tá se arrumando, porque ela vai fazer uma viagem pra Daytona Beach com os amigos dela de carro. A mãe da Kimberly, ela morreu há um ano e ela mora só com o pai, então o pai dela é super protetor porque perdeu a esposa e ele só tem a filha agora. Ela que vai dirigindo o carro dela e ela vai buscar os amigos. Uma amiga dela já tá lá, já foi pra casa dela pra que elas fossem juntas buscar os meninos. Ela entra no carro e se despede do pai, e quando ela liga o carro pra sair, o pai dela vê que o carro deixou uma mancha de óleo no chão que parecia muito sangue, então ele fica super preocupado. A Kim, ela já pegou os amigos dela, então eles estão indo pra autoestrada, né, pra BR, como a gente conhece aqui no Brasil. Nesse momento, uma catadora de latinhas, ela bate no vidro, derruba todas as latinhas, enfim, começa a acontecer umas coisas estranhas. E a Kim, ela passa a ter hiperfoco em tudo o que acontece. Ela entra na autoestrada, que tá, tipo, lotada, e os amigos dela estão usando maconha no banco de trás, e acabam vendo o carro de polícia e ficam desesperados e pedem pra Kim sair ali do lado dele. Na hora que a Kim vai desviar pra sair de perto do carro de polícia, ela quase fecha uma carreta que tá levando toras gigantes de madeira. A Kim, assim como o Alex, ela passa a ter umas sensações muito esquisitas, hiperfoco em coisas assim, aparentemente normais. Passa um carro do lado dela com um garotinho, e o garotinho tá com 2 carrinhos de brinquedo e começa a bater esses carrinhos, e ela fica, tipo, bem assustada, como se fossem carros de verdade, tipo, ela fica focada naquilo ali. Acontece que todos os motoristas que estão ali naquela BR, naquela autoestrada, eles têm medo da polícia porque cada um deles tá fazendo alguma coisa errada. Tem uma mulher, que o nome dela é Cat, ela tá dirigindo e ela também tá fumando, e ela tá no telefone, então ela vê a polícia e ela dá uma desviada. Tem um outro doido chamado Evan, que ele tá em alta velocidade, e quando ele vê a polícia ele também fica meio desesperado. Então, resumindo, todo mundo que tá ali na estrada, quando vê o carro da polícia, que nem tá com a sirene ligada, ele simplesmente está na autoestrada, fica desesperado e é muito engraçado, porque cada um deles tá fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo. Enquanto isso, dentro da viatura tá o policial, ele tá com um copo de café super quente, fervendo ali do lado da marcha do carro, e ele tá dirigindo, ouvindo o rádio de polícia, quando de repente esse café, ele cai nas pernas do policial, e ele meio que dá uma desviada do olhar, né, pra poder tomar o café quente que caiu na perna dele, e quando ele olha pra frente, ele tá exatamente atrás daquele caminhão, que a Kim quase fechou, que tá cheio de toras de madeira. Nesse momento, uma das correntes que tá segurando as toras de madeira ali no caminhão, ela rompe e as toras começam a cair no meio da autoestrada, atingindo todos os carros que estão ali e causando a maior tragédia. A primeira tora, ela atinge em cheio o vidro do policial e, tipo assim, gente, é uma tora extremamente grande, então ela meio que invade o vidro todinho da frente do carro do policial e arranca a cabeça dele e leva a cabeça dele pra muito longe. Então, assim, começa a acontecer uma cadeia de eventos, outros carros tentam desviar das toras e desviar do carro da polícia, e aí, menino, começa um engavetamento e capota carro, explode carro, e vem outros carros atrás, não conseguem frear e batem, e aí capotam. Enfim, é uma tragédia de quilômetros naquela rua. O carro que a Kim tá com os amigos dela acaba capotando, né? E aí eles sobrevivem e tudo mais, eles estão lá dentro do carro vivos, achando que tá tudo bem, quando vem, de repente, uma carreta gigantesca, uma cegonha que tá levando o carro,
carros de dentro do fogo, porque tá tudo pegando fogo, e atinge em cheio o carro da Kim com os amigos dela e ela dentro, e tipo assim, eles morrem. E nesse momento a Kim acorda, assim como o Alex no primeiro filme. E nisso a Kim, ela já tá no desvio pra ir pra autoestrada, assim como quando a senhorinha bate no vidro dela, a senhora catadora de latinhas bate no vidro dela e as latinhas caem no chão. É bem nesse momento que ela acorda e ela começa a ficar desesperada e ela não quer ir pra autoestrada. Então todos os carros que estão no retorno atrás dela começam a buzinar e ela não sai. Ela fala que não vai porque vai acontecer um acidente e ela começa a ficar desesperada. Os amigos dela começam a não entender nada que tá acontecendo. Coloca a música no rádio pra ver se são as mesmas músicas que iam tocado na Visão, e são as mesmas músicas da Visão. Os amigos dela falam as mesmas coisas da Visão, então ela percebe que aquilo ali não foi um sonho e sim uma premonição, exatamente igual o Alex. O carro da polícia, ele é o que tá em último lugar ali naquele retorno. Ele vê que o carro não tá andando e as pessoas estão buzinando, as pessoas começam a sair do carro estressadas. Ele traz a viatura pra perto e pergunta o que tá acontecendo. Os amigos daqui, eles ficam desesperados porque eles estão com a maconha, como eu disse pra vocês, e eles começam a esconder essa maconha. O policial, ele chega no vidro da Kim, pergunta o que tá acontecendo. Ela tá chorando, desesperada, e ela começa a dizer que vai ter um acidente trágico, que vai morrer um monte de gente, que vai ter explosão, que vai ter engavetamento, não sei o quê. E aí o policial acha que ela tá drogada e manda ela sair do carro. Eles estão ali discutindo e tal, e o pessoal buzinando, e passa o caminhão de tora de madeira na frente, assim, na BR, e ela fala, é esse caminhão, é ele que vai se soltar as madeiras e atingir todo mundo. E o policial fica tipo, meu Deus, o que ela tá falando? Do nada, vem o caminhão da cegonha, que seria o caminhão que ia atropelar ela e os amigos dela depois do capotamento, e passa e vai atingir em cheio a Kim e o carro dos amigos dela, e o policial puxa ela. Então o caminhão de cegonha atinge apenas o carro dos amigos dela e, enfim, mata os amigos dela. E aí eles escutam as explosões lá na frente, porque o caminhão de madeira, no caso, aconteceu tudo que ia acontecer. Soltou a madeira e os carros foram batendo, mas nenhuma das pessoas da Visão da Kim iria sofrer aquilo, só os amigos dela, que já tinham morrido agora no caso, porque ela impediu toda uma fileira de carro, que seria justamente a fileira de carro que a galera ia morrer. Ela impediu de ir pra autoestrada, então ela acabou salvando a vida de um monte de gente. E aí o policial leva todo mundo pra delegacia pra saber o que tinha acontecido. Logo antes da cegonha bater nos amigos dela, ela vê que tem uma placa escrito saída 180, que seria a saída por onde ela ia. E aí ela lembra imediatamente do voo 180, que foi o voo do Alex, e a sensação terrível, que é bem na hora que a cegonha bate nos amigos dela e o policial puxa ela. Ela começa a dizer que teve uma visão e explica tudo. E ela fala que sabe que o Alex também teve essa visão na tragédia do voo 180, um ano antes e tudo mais. E ela fala que viu a mesma coisa, que também teve as mesmas sensações que ele. E todo mundo começa a debater sobre isso. Tipo, todos os sobreviventes ali que ela salvou começam a debater sobre isso. Um deles, chamado Eugene, ele começa a meio que assombrar as pessoas. Ele fala assim, é verdade, ele impediu, e aí depois as pessoas foram morrendo uma por uma, porque a morte foi atrás de cada uma delas de maneira trágica, e aí as pessoas foram morrendo, não sei o quê. E a galera começa a ficar aterrorizada porque ele tá falando aquilo. E aí ele fala, tipo, nossa, ninguém sobreviveu, morreu todos. E aí o policial fala que, na verdade, uma pessoa sobreviveu e tá no hospital psiquiátrico, que é a Clear. No caso, eles não sabiam disso. E aí a galera começa a discutir e pede pra ir embora, e aí o policial fala que tudo bem, que já pegou o depoimento deles, que eles podem ir embora. A Kim, ela tá em casa com o pai dela, e ela explica pro pai dela que ela teve as sensações e tudo mais. E ela fala pra ele que ainda tá com a sensação de que não acabou, que alguma coisa horrível ainda vai acontecer. E assim como no primeiro filme, a morte tá indo atrás de cada um deles, exatamente como ele fez com os amigos do Alex. O primeiro deles é o Evan. O Evan, ele, uns dias antes, ele tinha ganhado na loteria. Então, ele ainda tava morando num apartamento bem antigo, bem caindo aos pedaços. E ele chega em casa com um monte de compra cara. Ele tá com MacBook, ele tá com relógio de ouro com diamantes, ele tá com um monte de coisa cara. E ele chega em casa, coloca aquelas coisas ali e vai fazer um lanche. Ele coloca no micro-ondas uma comida chinesa do dia anterior, aparentemente do dia anterior, não sei de que dia. E ele não percebeu que vários ímãs de geladeira caíram dentro dessa comida. E ele coloca ela dentro do micro-ondas. E começa a fritar ali uns nuggets e tudo mais. E, enfim, ele é bem desastrado, na verdade. E enquanto as coisas estão ali esquentando, fritando, ele pega o relógio de ouro com diamantes e coloca no braço pra experimentar. E aí, o vento da morte, que a gente já viu no primeiro filme, chega ali
e a janela tá fechada, então não faz sentido nenhum aquele vento, igual nas outras mortes. O Evan, ele vê alguma coisa no triturador e ele tenta pegar e o braço dele fica preso por causa do relógio. Enquanto isso, o micro-ondas explode, porque ele colocou um negócio com ímãs de geladeiro dentro do micro-ondas explode e as faíscas do micro-ondas atingem o óleo do nugget, que era onde estava fritando, e aí a panela começa a pegar fogo. Enfim, a cozinha inteira começa a pegar fogo e o alarme de incêndio começa a tocar e ele não pode fazer nada porque ele tá com o braço preso no triturador. Então ele começa a ficar desesperado. O fogo começa a ficar muito alto e derrete o alarme de incêndio. Então, assim, não tem mais alarme. Ninguém vai saber que ele tá ali. Ele tenta sair, se soltar, parece que ele realmente vai morrer. Quando ele consegue soltar o braço dele, o relógio ficou dentro da pia. E ele tenta abrir a janela pra que ele consiga sair pela escada de incêndio. E a janela emperrou e ele não consegue. E a cozinha tá, tipo, em chamas. E aí ele quebra o vidro da cozinha e sai pela escada de incêndio. No momento que ele tá saindo, a cozinha explode. Então ele se livrou por pouco da explosão. Ele tá descendo a escada de incêndio até que a escada emperra. Ele força pra poder descer e acaba conseguindo descer, mas aí ele escorrega num monte de macarrão que tava ali no chão, no lixo, no meio da rua. E a escada, ela destrava e vem pra cair em cima dele e para alguns centímetros do rosto dele. E ele fica tipo assim, meu Deus, porque, gente, foi uma sequência. Ele se livrou uma sequência de vezes, né? Tipo, quando ele tava com a mão no triturador, o fogo ia atingir ele, ele conseguiu tirar a mão. Aí, na hora que o fogo tava indo atingir a janela, ele conseguiu quebrar e sair, e aí o fogo atingiu. Então, assim, foi uma cadeia de eventos que ele se livrou. Então, na hora que a escada vem e fica no olho dele, ele fica tipo, meu Deus, mais uma vez. E aí, na hora que ele respira fundo, a escada vai, solta e cai e esmaga a cabeça dele. Então, o Evan, ele é o primeiro a morrer de todos eles que sobreviveram ali do engavetamento. O policial, ele tá cismado com essa história de os sobreviventes do voo 180 e como eles morreram tragicamente depois. Ele tá na delegacia e ele começa a investigar sobre premonição e sobre queda de avião, porque ele achou aquilo esquisito e ele tem quase certeza que a Kim também teve uma premonição. Enquanto isso, todo mundo tá nas suas casas assistindo o jornal e o jornal só se fala sobre o engavetamento, que ainda tá tendo ali o resgate, porque foi uma coisa muito grande. O jornal fala que um dos sobreviventes, que era o Evan, tinha acabado de morrer e que alguns dias antes o Evan tinha ganhado na loteria e depois ele foi salvo pela Kimberly, ele fugiu da explosão e morreu depois. Então, todos eles que estão assistindo a televisão ali, cada um na sua casa, ficam desesperados, porque eles ficam, meu Deus, então aquilo que a Kimberly falou é real, tipo, a galera se livrou da tragédia, mas vai morrer depois de maneiras trágicas. Depois que a Kim vê esse jornal, ela só tem mais certeza do que ela viu, que tipo, que aquilo era uma visão e não um sonho. Então ela investiga qual é o hospital psiquiátrico que a Clear tá internada, porque ela quer falar com ela pra descobrir como que ela evitou a morte. Chegando lá, a Clear, ela recebe a Kim e a Kim começa a explicar que tava no engavetamento, que ela viu aquilo antes de acontecer e que ela impediu que a galera morresse, mas que um deles acabou morrendo de maneira estranha, que era o Evan. E aí a Clear explica pra ela sobre o esquema da morte, que foi exatamente o esquema que o Alex descobriu. Ela fala que, na verdade, não era pro Evan ser o primeiro a morrer, porque ela diz que na visão dela, o Evan, ele era o último antes dos amigos dela e dela, porque a cegonha vinha, o carro da cegonha vinha, matava o Evan e logo em seguida atingia ela e os amigos dela. Então a Clear fala assim, uai, mas não faz sentido. Então ela explica, olha, os meus amigos, eles acabaram sendo os primeiros na vida real, antes mesmo de tudo ser atingido. Ela fala, então a morte tá indo ao contrário. Como seus amigos e você deveriam ser os últimos, mas eles foram os primeiros, então a morte tá indo ao contrário. O Evan era pra ser o penúltimo, ele vai ser o segundo, ele foi o segundo, então ela tá indo de trás pra frente. Então ela pergunta pra Clear o que ela pode fazer pra impedir o esquema da morte, e a Clear fala que não tem nada que ela possa fazer além de observar os sinais e tentar impedir que a próxima pessoa morra, mas que depois a morte dá a volta na lista e vai matando até matar todo mundo. Então ela expulsa a Kim dali, e a Kim fala que ela é covarde, que ela é isso, que ela é aquilo, que na verdade ela já fez foi morrer, porque viver daquele jeito que ela vivia era como se estivesse morta, porque ela vive dentro de uma sala minúscula, acolchoada, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Então aquilo ali pra ela já era morte e que ela era uma covarde. A Kim, ela tá chegando em casa e quando ela chega lá, o policial tá na porta dela esperando por ela e ele fala que quer conversar com ela naquela noite na casa dele sobre esse negócio de esquema da morte, porque ele tinha descoberto alguma coisa. Nisso, a Kim começa a ter aquela sensação horrível de que alguém vai morrer e ela começa a ver pombos atacando ela, mas não tem pombo nenhum, o policial diz que não tem pombo nenhum, e ela sente que os
próximos da lista são o Tim e a Nora. O Tim, ele era filho da Nora, eles estavam dentro de um carro e os dois morriam um pouco antes do Evan. O policial começa então a tentar entrar em contato com a Nora pra falar pra ela que ela e o filho dela são os próximos, só que eles saíram, eles foram até o dentista. Então o policial e a Kim, eles resolvem ir até esse dentista atrás deles pra poder impedir a morte deles. A Nora e o Tim, eles estão no dentista, a Nora, ela tá na sala de espera e o Tim, ele tá na cadeira do dentista e tá tendo uma construção no prédio da frente. Então tá tipo a maior barulheira, vários guindastes ali e tem vários pombos. E o pombo toda hora bate no vidro do consultório e o dentista fala que não aguenta mais aquilo, que já trocou aquele vidro um monte de vezes e esses pombos sempre quebram o vidro do escritório dele. Enquanto isso, o dentista, ele vai fazer uma obturação no Tim, então ele dopa o menino. O dentista, ele sai da sala porque o pombo quebra o vidro da sala de espera e a secretária começa a gritar. Nisso ele sai do consultório dele, deixa o menino lá e vai ver o que tá acontecendo. O vento da morte entra no consultório dele e aumenta a dosagem ali do gás pro menino dormir. Tem vários peixinhos pendurados no teto, peixinhos de brinquedo, porque ele é um dentista pediatra, e aí o peixe cai na boca do menino que tá aberta e começa a sufocar o menino. E ele não consegue reagir porque o gás de dopar ele ali tá no mais alto. Então ele começa a sufocar. A secretária, ela chega, tira o peixe e fica tipo chocada porque o menino realmente ele tava morrendo e ninguém ia impedir aquilo. Bom, eles saem dali e quando eles estão na porta lá embaixo já, é um prédio de andar, e quando eles já estão lá embaixo, eles dão de cara com a Kim e o policial. E a Kim fala, cuidado com os pombos, cuidado com os pombos. E tem um monte de pombo sentado ali. E aí o Tim, ele não entende nada e ele começa a espantar os pombos. Começa a voar um monte de pombo e bate no guindaste. O guindaste tá carregando um pedaço imenso de vidro, bem pesado, e acaba soltando esse pedaço de vidro que cai em cima do Tim e ele morre esmagado. Então, ele morre bem na frente do policial, da Kim e da mãe dele, a Nora. Bom, saindo dali, eles dão de cara com a Clear. A Clear, ela saiu do hospital psiquiátrico, ela resolveu que ia ajudar a galera a sobreviver. Ela fala que vai levar eles até um lugar e ela leva eles até o necrotério, aquele onde tem aquele cara louco que aparentemente é a morte, é o que dá a entender desde o primeiro filme. Explica pra ele o que tinha acontecido ali e a Kim pergunta pra ele como impedir a morte. E ele diz que não tem como, não tem como. Inclusive o corpo do Evan tá ali, ele tá preparando o corpo do Evan pra cremar. Então eles dão de cara com o corpo do Evan. E aí a Kim pede por favor, ela fala assim, por favor, ajuda a gente. Aí ele fala assim, apenas uma nova vida pode impedir a morte. E ele fala que tudo tem que ter um equilíbrio, então pra forçar a morte a parar, precisa ter uma nova vida. Então a morte vai ter que recomeçar tudo de novo, e ele fala que é pra ela tomar cuidado com os sinais, assim como a Clear tinha falado antes. Saindo de lá, eles vão pra um posto de gasolina e eles estão ali fora do carro conversando enquanto o carro tá abastecendo, e a Kim começa a ter uma visão. Na visão, ela tá atrás de um volante, ela vê só as mãos da pessoa atrás de um volante, dentro de uma van branca, e essa van, ela cai dentro do lago e essa pessoa morre afogada. E aí o policial fala que tem uma pessoa que tinha uma van branca no acidente, que era uma van de entregas, era uma moça chamada Isabela e ela tava grávida. Então eles começam a juntar as peças e falar assim, uma vida nova. Então, essa vida nova é o bebê dela. Então a gente precisa que esse bebê nasça pra forçar a morte a começar tudo de novo, porque na tese esse bebê não deveria nascer, porque ele ia morrer no engavetamento dentro da barriga da mãe. Então eles começam a saga de procurar essa mulher. O policial, ele liga pra várias delegacias e fala que essa van com tal placa é uma van roubada, pra eles prenderem a van e prenderem a pessoa e avisar pra ele quando eles prendessem essa pessoa. Bom, ele pede pra que todo mundo que sobreviveu ao acidente vá até o apartamento dele. Chegando lá, a Clear vai junto, né? E eles começam a conversar sobre o esquema da morte e eles começam a explicar pra eles, gente, realmente o que aconteceu com o voo 180 vai acontecer com a gente, já teve a primeira morte, que foi o Evan, e começa a explicar pra eles. E fala pra eles ficarem todos ali reunidos no apartamento até o bebê da Isabela nascer, porque quando o bebê da Isabela nascer, a morte ia parar de perseguir eles e ia ter que recomeçar. Então eles começam a proteger o apartamento, tirando tudo que é afiado, tudo que pode causar curto-circuito, enfim, eles começam a arrumar tudo ali. Acontece que a Nora tá devastada porque o filho dela morreu, e ela fala que não faz sentido nenhum ela se proteger, porque ela quer morrer, porque o marido dela morreu e o filho dela morreu agora e ela ficou sozinha e que não fazia sentido nenhum pra ela viver e que ela queria encontrar a família dela. E aí o Eldine, que é aquele que assustou todo mundo na delegacia contando que eles iam morrer um por um, fala que também não quer ficar ali, que ele não tem medo da morte. Então ele e a Nora resolvem sair do apartamento e estão pegando o elevador e tal. Dentro do elevador tem um cara muito sinistro que tá carregando uma cesta cheia de mãos de gancho, mãos falsas, sabe? Eu não sei se é pra uma fantasia, pro que é, se é uma prótese, mas são vários ganchos
ganchos. Um dos caras que também é sobrevivente ali, o Brian, que é um maconheiro lá, muito louco, ele tá ajudando ali a preparar o apartamento, quando de repente ele vê uma sombra de vários objetos que estão ali. Ele vê que esses objetos estão dando uma sombra. E nessa sombra é um boneco com mãos de gancho. Então ele avisa pra Kim, pro policial, e fala assim: olha, eu acho que tem alguma coisa a ver. Vocês falaram pra gente ver os sinais, eu acho que vai acontecer alguma coisa relacionada a gancho. Então a Clear fala que aquilo é um sinal. E o policial, ele liga pra Nora. Ele não consegue falar direito com a Nora. E ele fala assim: ah, gancho, gancho. Um homem com gancho vai te matar. Nessa mesma hora, um dos ganchos da cesta agarra sem querer, fica preso na trança da Nora. E ela começa a ficar desesperada, porque é bem na hora que o policial fala que um homem com gancho vai matar ela. Ela começa a puxar. E aí o cabelo fica preso no gancho. E o Eugene fala pra ela ficar calma, que ele vai ajudar, que é só o cabelo que tá preso. E aí ela tenta sair do elevador. E a cabeça fica dentro do elevador. E a porta do elevador fecha com a cabeça dela dentro. Nisso o elevador começa a subir. E aí o corpo dela fica do lado de fora e a cabeça pra dentro. E o elevador começa a travar, que ele tá tentando descer, subir, não sei. E a cabeça dela tá presa. E aí o elevador, ele destrava na mesma hora, arranca a cabeça dela. E a cabeça dela fica dentro do elevador e o corpo fica do lado de fora. Nessa mesma hora, a Cat e a Clear, elas estão descendo de escada pra tentar ajudar. E elas dão de cara. E quando elas puxam, vem só o corpo da Nora. E a cabeça tá do lado de dentro. Então elas voltam correndo junto com o Eugene pro apartamento do policial. E explicam tudo o que aconteceu. O Eugene, depois que ele viu tudo aquilo, ele ficou em pânico, porque ele viu que aquilo era real. Então ele tira a arma da cintura do policial e começa a atirar contra a própria cabeça, só que não tá funcionando. E ele atira milhares de vezes e a arma não funciona. E aí o maconheiro, o Brian, ele fala assim: ué, tava com uma arma sem bala? Que tipo de policial anda com uma arma sem bala? Daí ele abre a arma e mostra que a arma tá cheia de bala. E aí ele fala assim: nossa, então deu problema. Ele fala assim: é impossível, porque dá problema uma vez, tudo bem. Agora 6 vezes, ele atirou 6 vezes e nenhuma das balas saiu de dentro da arma. E aí alguém fala assim: ah, é porque não era a hora dele. Um policial liga e fala que prendeu a van da grávida e que a grávida tá presa lá na delegacia e eles vão até lá pra encontrar ela, porque eles têm que proteger ela até o bebê nascer. Dentro do carro eles estão conversando e o Eugene fala que não é a primeira vez que ele enganou a morte. E ele conta que 1 ano antes, ele era professor numa escola. Ele foi chamado pra substituir uma professora que tinha morrido numa explosão de uma casa. E nisso, na escola que ele trabalhava antes, um aluno chegou e esfaqueou o professor que ficou no lugar dele. Então era pra ele ter morrido esfaqueado. Só que, como ele foi transferido naquele dia pra substituir a professora que tinha morrido, ele se salvou. E aí ele fala que o nome da professora era Middle. Foi a professora do primeiro filme, né? Que tipo, por causa da morte dela, ele virou professor substituto dela e o professor que ficou no lugar dele acabou morrendo. Então, meio que salvou a vida dele. E aí o policial fala que também não é a primeira vez que ele enganou a morte, que 1 ano atrás também, ele e o parceiro dele foram chamados pra recolher o corpo de uma pessoa que tinha morrido no trem, tinha sido decapitada ali nos trilhos do trem. Só que, segundos depois, eles foram chamados também pra um tiroteio que tava acontecendo. E ele foi do trem e o parceiro dele foi pro tiroteio. Eles se dividiram porque não tinha como eles irem pros 2 chamados. E aí ele diz que o parceiro dele morreu e os policiais que estavam junto com o parceiro dele morreram baleados pelos bandidos. E ele não morreu porque ele foi recolher o corpo de um cara que tinha morrido no trilho do trem. E o nome desse cara era Billy Hitchcock, que era justamente aquele do primeiro filme, que uma placa atingiu o pescoço dele e arrancou a cabeça dele. E a Clear tava lá junto com ele. Então, a morte do Billy salvou o policial. A Cat diz que também, 1 ano atrás, ela enganou a morte. Ela disse que tava na estrada, porque ela ia pra uma convenção que ficava em um hotel, em outra cidade. Só que a estrada foi fechada, porque uma mulher, ela foi atropelada por um ônibus. E eles estavam recolhendo os pedaços dela do meio da pista. Então a estrada teve que ser fechada. No caso, é a Terry. Eu não sei se vocês lembram que ela foi atropelada por um ônibus no primeiro filme. E aí, as pessoas que estavam nesse hotel que a Cat ia, teve um vazamento de gás e todo mundo do hotel morreu. E ela era pra estar nesse hotel. Ela só não estava porque a estrada foi fechada e ela ficou presa na estrada. Então, assim, 1 ano antes, todos eles tinham se livrado da morte por conta dos amigos da Clear que tinham morrido de maneiras trágicas. O maconheiro, o Brian, ele conta que 1 ano antes ele estava em Paris e ele tinha ingressos pra um teatro. Só que ele se atrasou porque uma placa, um outdoor, caiu e matou um cara esmagado. Então não tinha como ele ir pro teatro. Então ele acabou se atrasando. Só que o teto desse teatro caiu e matou todo mundo que tava dentro. E ele só não tava dentro porque ele se atrasou, porque essa placa caiu ali no meio
meio da rua e não tinha como as pessoas passarem. Então ele se livrou de estar dentro do teatro, mas ele ia estar. Ele só se atrasou por causa disso. E por último, a Kim conta que ela estava no shopping um ano atrás e ela estava com a mãe dela e tal, e começou a passar no jornal que um menino tinha morrido enforcado na banheira, um dos sobreviventes do voo 180, e ela ficou muito cismada, ela ficou presa naquela reportagem e ela não conseguia sair dali assistindo aquilo. E a mãe dela foi buscar o carro, né, enquanto ela via a reportagem. Só que enquanto a mãe dela foi buscar o carro, a mãe dela foi assaltada e os assaltantes mataram ela. Então era pra Kim estar junto com ela, só que a Kim se atrasou porque tava assistindo o jornal falando sobre o menino e ela ficou muito cismada com aquilo. Então a Kim também deveria ter morrido um ano atrás. A Clear, ela fala que aquilo ali era bizarro porque quando o Alex impediu os amigos dele de morrerem no voo, ele não impediu só os amigos dele, ele impediu essas pessoas também, porque com a morte delas trágicas depois, impediu as mortes trágicas desses outros que sobreviveram ao engavetamento. Então esse já era um outro esquema da morte, tentando matar a galera que deveria ter morrido um ano antes. E aí a Kim foi e impediu de novo o esquema da morte. Então a morte tava puta porque ela foi impedida várias vezes. Enquanto eles estão dentro do carro dirigindo até a delegacia, a bolsa da Isabela rompe dentro da cadeia e o policial precisa levar ela pro hospital. Só que não tem nenhuma viatura ali. E aí ela fala, ai, pega minha van, porque o bebê vai nascer aqui e tal. Então o policial que tá na delegacia pega a van pra eles irem até o hospital. Enquanto eles estão na estrada, do nada, o pneu do carro deles estoura e eles dão de cara com a van da grávida, que acaba saindo da estrada e desencontrando com eles, e eles perdem o controle completamente do carro e atingem uma fazenda que tava ali na estrada, e tem um caminhão com vários canos, eu acho que é canos, e esse caminhão invade o carro deles. Só que ninguém morre. O Eugene, ele é atingido na barriga por uma dessas toras, mas nenhum deles mais é atingido. E a Cat, que era quem tava dirigindo o carro, a tora fica, tipo... É muito bizarro, porque a tora fica atrás da cabeça dela alguns centímetros. Ela tá aqui, a tora tá aqui e o volante tá aqui. Então... a tora quase entra na cabeça dela, mas não entra. Só que ela fica presa por causa da perna dela. A perna dela fica presa numas coisas ali do carro. Todos eles conseguem sair e estão ali fora esperando a ambulância pra levar o Eugene e o bombeiro pra poder tirar a Cat, que tá presa ali dentro. Nisso, os fazendeiros, donos da fazenda, vão lá ajudar eles. E chega um carro de reportagem. Não sei quem contou pra eles, mas chega um carro de reportagem e vai atropelar em cheio o filho do fazendeiro. E o Brian, que é maconheiro, puxa ele e salva a vida do menino. A van de reportagem, ela para bem em cima de um monte de tocos de árvore e o coisa da gasolina acaba furando e começa a derramar, só que ninguém vê. E aí, enquanto isso, os bombeiros chegam e começam a tirar a porta do carro da Cat pra poder tirarem ela dali. Aí ela fala assim, ai, não tem como você fazer menos barulho com essa serra, porque você me assustou, não sei o quê. E aí o bombeiro começa a furar a porta do carro dela com mais força, só pra provocar ela. Nisso, o airbag, ele é ativado e empurra a cabeça da Cat pra trás e a cabeça dela entra bem no cano que tava poucos centímetros da cabeça dela enfiada no banco. A tora ali, ela entra e atravessa a cabeça dela e ela morre. Então o bombeiro acabou matando ela. E aí alguém fala assim, nossa, que ironia, uma coisa que era pra salvar a nossa vida, que é o airbag, acabou matando ela. Bizarro. O Brian, ele tá sentindo que alguma coisa vai acontecer e ele fala pra Kim que se alguma coisa acontecer com ele é pra ela queimar todas as drogas dele, pra mãe dele não saber que ele era drogado. E aí ele dá a chave da casa dele pra Kim. E o Brian, ele tá fumando, né? Ele tá usando algum tipo de droga ali e joga o cigarro no chão. Nisso, a gasolina da van de reportagem que tava vazando entra em contato com o cigarro e explode tudo ali. Então a van de reportagem, ela explode e acaba voando uma parte da cerca de arame farpado e parte o Brian em milhões de pedaços no mesmo momento. Então ele já morreu, ficou quem? A Kim, o policial, a Clear, o Eugene, que foi levado para o hospital, e a Isabela, que também chegou no hospital para ter o bebê. O Eugene, ele tá entubado e a morte chega dentro do quarto dele, aquele vento da morte, e começa a fechar todos os respiradouros. Então, como ele tá entubado, a única respiração que ele tem é do tubo e ele começa a sufocar. Enquanto isso, a Kim, o policial e a Clear chegam no hospital pra ver como que tá a Isabela, porque a Kim, do nada, ela tem uma visão de que uma enfermeira vai tentar matar o bebê da Isabela enforcado. E aí elas estão ali procurando, ela e o policial estão procurando a Isabela e a Clear fala que vai procurar o Eugene. Acontece que a Isabela, ela tá tendo um parto normal e ela tá tendo muita dificuldade. E uma das enfermeiras, ela vê que o bebê tá com um cordão enrolado no pescoço. E manda chamar uma enfermeira que se chama Calardian. A Calardian é exatamente o nome do crachá que a Kim viu na visão dela, que era o nome da enfermeira que tava tentando enforcar ela. Então, ela vai correndo tentar salvar o bebê da Isabela, porque ela imagina que ela
ela tava vendo através dos olhos do bebê da Isabela e que aquela enfermeira ia tentar matar o bebê. E se esse bebê morresse, todos eles morriam. Ela tenta impedir essa enfermeira, é uma confusão. Mas o bebê da Isabela nasce muito bem. E aí eles pensam, não, acabou. O bebê nasceu, então uma nova vida foi trocada por... Enfim, a morte vai ter que recomeçar. E aí a Claire fala, olha, não achei o Eugene. Não achei. E aí eles falam assim, não se preocupa, porque a morte já parou, ele tá bem. E aí realmente os respiradores voltam a funcionar e o Eugene, ele volta a respirar. Acontece que a Claire, ela decide que vai atrás do Eugene pra contar pra ele, né, que o bebê nasceu. E na hora que ela abre a porta do quarto do Eugene, as máquinas, os respiradores, eles tinham acontecido várias outras coisas ali que deixam um gás derramando. Quando ela abre a porta, que entra oxigênio no quarto, o quarto explode e mata a Claire e o Eugene, bem na frente da Kim, do policial. Então, a Kim, ela passa a ver de novo aquela visão da van dentro da água. Nessa explosão, a Kim, ela cortou as mãos. E ela vê que na visão, a pessoa que tá dentro da van tá com os mesmos cortes que ela. E ela percebe que era ela dentro da van. Então, ela vê um cartaz ali na parede dizendo que um paramédico tinha salvado um homem de afogamento e que, a partir do momento que ele foi salvo, uma nova vida começou. Então, ela junta os pontos. Não era o bebê da Isabela que tinha que nascer. Era alguém que tinha que morrer e ser ressuscitado pra poder enganar a morte. E também, ela tem outra visão, que a Isabela, ela não morria no acidente do engavetamento. A van dela conseguia sair da estrada e depois que tudo aquilo acontecia, a Isabela, ela sobrevivia. Então o bebê dela ia nascer de qualquer jeito, porque ela não seria uma das atingidas pela premonição. Nisso, a Kim, ela vê que na frente do hospital tem um lago e tem uma ambulância. E aí ela fala pro policial, olha, eu já entendi o que é. Eu vou ter que jogar a ambulância dentro do lago e me afogar pra eu morrer. E quem vai me salvar vai ser a doutora Calardian, que é justamente aquela que ela teve a visão que tava tentando sufocar alguém. Mas na verdade ela não tava tentando sufocar alguém, ela tava tentando salvar a própria Kim. E aí o policial fala, não faz isso, não sei o que. E ela joga a van contra o lago, o policial pula, salva ela. E quando ela acorda, ela está no hospital. Estão usando o desfibrilador nela pra trazer ela de volta. E no caso, quem é a doutora Calardian. Então ela traz a Kim de volta e a Kim fala que acabou ali o esquema da morte. Então ela e o policial estavam a salvos. Algum tempo depois, aqueles fazendeiros, eles reconstruíram a fazenda deles e eles chamam o policial e a Kim pra um churrasco, pra comemorar ali a vida deles. E aí no meio do almoço, o menino, o filho do fazendeiro, fala que o amigo deles, o maconheiro, tinha salvado a vida dele naquele dia lá do acidente, porque a van da reportagem ia matar o menino e ia esmagar ele, porque a velocidade que ela tava, ela ia esmagar o menino. Na mesma hora, a Kim e o policial se olham e pensam assim, meu Deus, porque um deles acabou evitando a morte de outra pessoa, então o esquema da morte ia começar de novo. E aí, nessa hora, o menino tá indo pra churrasqueira pra ver como que tá o churrasco, e a churrasqueira explode e o menino cai em milhões de pedaços ali pela fazenda e o filme acaba. Então, era pro menino ter morrido naquele dia. Só que assim, a morte da galera do voo 180 foi impedida, que aí impediu a morte da outra galera, que a morte falou assim, não, então eles vão morrer no engavetamento. E aí a Kim impediu a morte deles. Então, ao impedir a morte da galera do voo 180, foi impedindo a morte de várias outras pessoas, o que foi causando um efeito dominó ali. No segundo filme eles explicam isso. Então já dá pra gente entender mais ou menos como que no sexto filme todas as tragédias vão ser interligadas. Porque nesse segundo filme já dá pra gente entender um pouco como que, né, que isso é conectado. E como que a morte de todos os amigos da Claire, que foram salvos do voo 180, impediram a morte da galera ali, que a Kim depois impediu a morte. Então, assim, é uma confusão. Mas esse filme, assim, ele é muito melhor do que o primeiro. Eu amo o primeiro, tá? Mas esse, as mortes são muito mais bizarras. E tem toda essa conexão pra você entender por trás. Porque no primeiro a gente não entende muita coisa. Mas no segundo a gente entende que é uma conexão 100% ali, que impediu a morte da galera. Eu vou trazer o terceiro filme pra vocês e a gente vai ver se tem mais conexões. Me conta aqui nos comentários se vocês já assistiram Premonição 1, já o 2. Eu vou deixar aqui nos cards do Premonição 1 pra vocês assistirem o meu vídeo contando e explicando antes de assistir esse aqui, que aí vai dar pra vocês entenderem melhor de que mortes que eu tô falando. Vai ser bem melhor. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e TikTok, que eu faço muita coisa legal. E eu tô com a meta de 1.500 inscritos aqui no YouTube, então se você quiser me ajudar, se inscreve aí. Se você tiver mais de um e-mail, você pode se inscrever em todos os e-mails que você tiver, vai me ajudar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo.